sou Fernando Semedo, trabalho como cozinheiro, chefe de cozinha, tenho alguns negócios sempre envolvido aqui na área da gastronomia. É assim, eu durante muitos anos na minha vida, a escola para mim não era algo que eu gostasse. Sempre fui ali um aluno muito problemático, no sentido de rebelde. Não problemático de arranjar problemas, mas era muito rebelde e era muito brincalhão nas aulas e tudo isso. E não tinha assim muito um rumo do que fazer. Se me perguntassem com 10, 12 anos o que é que queres ser quando for grande, calhar dizia que quer ser jogador de futebol e não jogava a bola, basicamente. Mas depois comecei a fazer atletismo, durante ali uma temporada, consegui atingir a alta competição e o atletismo começou-me a dar aqui algumas noções de que a vida não é só aquilo e que nós podemos fazer algo mais, que também somos bons, conseguimos atingir coisas que qualquer outra pessoa atinge, até que houve uma vez que eu tive uma lesão e a minha mãe sempre foi cozinheira. Sempre tive a noção de cozinhar através da minha mãe. Mas também digo, nós, enquanto pessoas desfavorecidas, com os nossos pais sempre a sacrificarem para cuidar de 4 crianças, sabemos que eles saem de casa cedo e nós ficamos o tempo todo sozinhos em casa. Portanto, o cozinhar em casa sempre foi algo existente na minha vida. Nunca foi algo novo. 4 anos já fazia alguma coisa no fogão. Mas acho que vem daí essa ponte. Essa ponte da cozinha vem claramente através da minha mãe. Mas só quando eu tive uma lesão no atletismo, e até ali não pensava em nada, para mim era só atletismo, fazer atletismo e está tudo bem, vou ficar pelo atletismo. Até quando tive uma lesão, eu percebi que o atletismo não era o futuro. E foi que eu pensei, disse, ok, tenho que fazer alguma coisa na minha vida, eu quero fazer alguma coisa. E aos 15 anos, meti na minha cabeça que queria ser cozinheiro. E a partir daí foi tipo foco, fiz de tudo para ser cozinheiro. Fui um bocadinho contra a minha mãe não queria que eu fosse cozinheiro, ela sabia a dificuldade que é trabalhar na restauração. E eu fui muito contra a minha mãe, ela me obrigou-me a fazer um 10º ano normal. Eu disse, fiz tudo para ser expulso da escola e consegui, tipo, em dezembro fui expulso e concorri-me então depois para fazer o curso de cozinha e a verdade é que eu não precisava ser expulso, né? Mas, sei lá, na minha cabeça, aquela coisa da rebeldia, da minha mãe ter-me obrigado a fazer o 10º ano normal quando eu não queria e queria ir para a cozinha, aquilo parece que foi tipo a minha forma de dizer à minha mãe, não é isto que eu quero ir para a cozinha. E então fiz mesmo tudo que eu podia para ser expulso e acabei então depois de entrar no curso de cozinha e a partir daí foi... é para a vida, como eu costumo dizer. Os meus pais são cabo-verdianos, da Ilha de Santiago, emigraram para Portugal. Talvez a minha mãe tinha 16 anos, quando eles vieram para Portugal, sensivelmente. Aqui no bairro do Preto Velho, perto de Sacavém, um bairro, como toda a gente sabe, humilde, não é? Pessoas muito trabalhadoras, muitos cabo-verdianos, muitos guinenses, angolanos acho que havia muitos poucos lá no bairro, mas a minha mãe sempre teve uma noção diferente de muitas pessoas que por vezes acabam por viver no bairro, porque a minha mãe sempre teve a noção do o que é que o bairro pode trazer aos filhos dela. E ela durante muito tempo, nós depois com o tempo é que começamos a entender isso, né? Enquanto crianças não vimos isso acontecer, porque talvez também não há muita abordagem dos nossos pais sobre o que é que, olha, eu quero que vocês façam isto. Não, o pensamento da minha mãe sempre foi, eu quero que vocês saiam do bairro. E mais tarde eu acabei por perceber isso. Mas nós tínhamos ali uma vida muito tranquila, né? Quem sabe o que é a vida de bairro, sabe que nós não precisamos de muito para estarmos bem, para estarmos felizes. Enquanto crianças, calhar, não sentimos a pobreza, mesmo quando ia para a escola. Tenho lá fotografias em casa, nós com a roupa toda suja, aquelas fotografias de turma, né? Nós com a roupa toda suja, mas nós, enquanto crianças, não temos essa noção. Porquê? Porque desde que tenhamos o amor e o cuidado que os nossos pais têm diariamente connosco e não passamos fome, para nós está tudo bem. Estamos por darem tipo, pá, tu lembras de tomar banho de água fria? Eu, se calhar, não me lembro disso, porque a minha mãe e o meu pai não me faziam sentir isso. Sentias falta de brinquedos? Se calhar não sentia. Quando aparecia alguma coisa para brincar, era muito giro. Mas, cara, não tinha essa necessidade, não tinha essa falta de algo que eu não tinha. Mas foi muito giro a minha mãe sempre ter tido esse objetivo de tirar-nos do bairro, tentar levar-nos para uma vida melhor. E em 98 saímos do Preto Velho e a minha mãe e o meu pai compraram casa no Miratejo. Tipo, onde acabámos por sair de um bairro, né, de lata e fomos para a cidade, por assim dizer. Embora o Miratejo, quem sabe, Miratejo é o que é. Desde então, a minha vida toda sempre foi feita no Miratejo, com alguns altos e baixos, né, dentro da família, tudo isso. Os meus pais acabaram por separar aos 11 anos, vivi durante algum tempo com o meu pai, depois a minha mãe vai para fora, ficou mais ou menos um ano em Bélgica. Quando a minha mãe volta, o meu pai emigra para Luxemburgo e ficámos então depois toda a minha vida com a minha mãe, eu e os meus irmãos. Depois o meu irmão mais velho acaba por emigrar, o meu irmão do meio também acabou por emigrar, acabei por ficar eu e a minha irmã e pronto, e tem sido assim. É muito fácil tu seguires o mau caminho, é mais fácil tu escolheres o mau caminho do que seguires o caminho realmente para o sucesso, porque a estrada é muito mais dura. E eu sempre convivi, ver droga, ver assaltos, ver coisas más, sempre fizeram parte ali do nosso cotidiano, as conversas entre nós, crianças, miúdos, na adolescência, se calhar não era uma conversa de visão de futuro, não era uma conversa de, olha, pá, eu quando chegar ali aos 18, eu quero montar um negócio, eu quero comprar uma casa, não havia essas conversas. E eu costumo sempre dizer, é preciso dar o clique, tem que partir mesmo dentro de nós, temos que conseguir olhar para a vida e perceber, ok, o ser real, né, muitas vezes nós ouvimos, ele é verdadeiro, ele é real porque ele não falha, porque ele está sempre aqui comigo, mas o ser real não é descer, ir para o café e ficar a tarde toda a beber cerveja com os amigos e falar nada, isso não é o ser real é eu chegar ao pé de um amigo meu e dizer, olha, tu não estás a fazer nada correto.
O caminho que estás a escolher, aquilo não é nada. Sai daí desse meio onde tu estás e vai para ali. Ali tu vais para o caminho certo. E eu, felizmente, durante a minha vida, sempre fui tendo pessoas que, de uma forma ou de outra, iam-me orientando. Mesmo na escola, eu lembro de uma história quando eu estava no 6º ano e foi a primeira vez, na altura dos ténis, dos sapatos da bata, íamos ter uma visita de estudo e eu já estava ali com os meus 13, 12 anos, mais ou menos, acho eu, íamos ter uma visita de estudo. E eu tinha dito à minha mãe, queria ir melhor, queria ir mais bem vestido. Então lembro, fomos ao centro comercial, a minha mãe comprou-me uma camisa, uma calça bonita, ainda andei durante muito tempo sempre com aquela calça, gostava mesmo daquela calça, e uns sapatos de bata. E eu, quando cheguei à escola, a minha professora de 6º ano, que era a professora Fernanda, começou a chorar. Ou seja, foi a primeira vez que ela me viu, tipo, cuidado. E não viu aquele menino ali, parecia tipo um menino de uma classe média, não parecia um menino da classe baixa. E isso marcou-me, ali de uma forma ou de outra, acabou-me por marcar. Essa atitude dela e essa preocupação que ela tinha, ela se for preciso vinha com um saquinho, dava-me uma roupa. E eu felizmente sempre fui tendo isso na minha vida. Se tens adiado a tua formação executiva por falta de tempo, dinheiro ou porque não te revês nas escolas tradicionais, você precisa conhecer a Summit Business School. É online, em português, com especialistas reais e um modelo flexível pensado para quem quer evoluir sem precisar pausar a vida. Sabe mais em Summit Business School e usa o desconto BANTUMAN10 para teres 10% de desconto na tua inscrição. O atletismo, o meu treinador, acabou por ser um pai, infelizmente hoje é uma pessoa falecida, mas ele orientou-me muito. Eu no atletismo era o mesmo rebelde que era na escola, era um bocadinho no atletismo. Eu era bom a correr, era muito bom atleta, mas se for preciso, fazia uma semana de treino, faltava 2. Eu vinha um mês, faltava 2. E ele sempre a ter conversas comigo, a dizer, Fernando, mas durante 1, 2 anos, sempre a dizer, Fernando, tu és bom, tu não percebes, tu és bom, se tu te dedicares, tu consegues atingir aqui boas coisas. E eu não via aquilo, eu tipo chegava e dizia, Paulo, hoje não quero treinar mais, eu já não quero mais isto. Começava a chorar, chorava, e ele dizia, Fernando, concentra, tipo, tu és bom nisto. E eu durante muito tempo não via, não conseguia ver isso que ele me queria mostrar. Eu ia fazer as provas e não sabia porque é que eu estava a correr. Basicamente do género, aquilo, ok, estou aqui, e na altura quando fiz atletismo, apanhei boleia do meu irmão do meio, o Emanuel, e ele sim queria mesmo ser atleta, e eu acabei por apanhar a boleia dele. Quando ele foi se inscrever, a minha mãe me perguntou, alguém aqui mais quer se inscrever? E eu, já agora, foi do género, já agora. E então lembro de fazer provas, lembro de fazer atividades que eu não sabia porque é que estava ali, estou aqui só por estar. Até que quando eu atingo a marca do atleta de alta competição, ali fez-me algum clique, porque eu comecei a perceber o tratamento que eu tinha no treino já não era igual dos meus colegas. E eu disse, ok, afinal se calhar até sou fixe nisto. E aí comecei a levar as coisas mais a sério, ou seja, deu-me um clique, comecei-me a dedicar cada vez mais, já não tinha aquela coisa de tenho que ir treinar, mas os meus amigos vão sair à noite, vamos beber um copo. Já me tinha na balança, vou ter com os meus amigos ou vou treinar? E já dizia, não, vou treinar. Comecei a ter esse compromisso. E o clique foi dado ali, basicamente. Eu estive ali nos meus 15, 16 anos, foi quando me deu o clique. E eu tenho aqui alguma coisa, então comecei a ir atrás dessa coisa, sem saber ao certo ainda o que era, mas já ia atrás de alguma coisa. Já tive ambientes que se calhar há uns anos atrás eu parava e dizia, ok, isto aqui se calhar não é para mim, mas hoje em dia já consigo estar em ambientes que eu chego e não tenho que estar a analisar nada. Estou ótimo, as pessoas tratam bem. Também há uma parte negativa que é a parte da fama. Mesmo que a pessoa não goste de ti ou que mesmo que a pessoa não te queira dizer na cara, vai tratar bem porque sabe quem é o Fernando Semedo. E na altura quando eu abri o meu restaurante isso aconteceu muito. Eu tinha uma equipa só de africanos na sala e durante alguma temporada a minha equipa vinha sempre para a cozinha e dizia, chefe, está ali uma mesa que a pessoa não está mesmo nada a gostar do ambiente. Eu só tinha africanos a servir na mesa, numa zona de que é luz baixa, e o feedback que me davam era sempre que o cliente não está a gostar. Não gosta da decoração, não gosta do restaurante, não gosta da equipa. Era uma postura muito fria. Alguns clientes falavam para a mulher e a mulher é que falava para o empregado. Ou seja, nem sequer olhavam na cara da pessoa. E eles passavam esse feedback e diziam, não, ok, deixa-me ir à sala ver o que é que se passa. E quando eu chegava, a abordagem era completamente diferente. E eu durante uma altura disse, malta, se calhar é a vossa impressão, vocês têm que saber fazer uma leitura ao cliente, mas depois foi 1, 2, 3, 4, 5 coisas a acontecerem ao mesmo tempo, que eu parei e disse, ok, temos aqui algum problema, alguma coisa aqui está a acontecer. Comigo nunca existia esse tal preconceito que está instalado nas pessoas sem elas quererem mostrar, mas que está instalado. Por causa da fama, exatamente. Por saberem quem é o Fernando Semedo. Já me acontecia ir à casa das pessoas entregar bolo de bolacha. E as pessoas, no início, não saberem quem é que eu sou, não reconhecerem logo de imediato, até antes do Big Brother. Já naquela altura que eu ia ao programas da manhã, entregar os bolos, e as pessoas achavam só que era um simples estafeta. E depois, quem é que faz o bolo? E disse, sou eu que faço. E aí já estendia a mão para cumprimentar. Já falavam de maneira muito mais simpática. E eu disse, ok, não gosto de sentir isto, não é bom sentir isto. Eu acho que independentemente de ser o Fernando ou de ser outra pessoa, quem está a entregar está sempre a fazer um serviço e nós temos sempre de tratar bem, temos sempre de tratar com educação e com respeito. E eu notava mesmo isso. Eu dizia, ok, sempre ver alguma pessoa que não seja eu a entregar o bolo, eu já sei o que é que as pessoas passam. A forma sempre de nós nos entregarmos de alguma forma é, nós os africanos, e também me está a tocar, podemos falar por outras raças,
Quando estamos num país de alguma forma que não é nosso, né? Eu digo que Chicago e Portugal é meu, mas de certa forma não tenho o tom de pele do país português. E uma forma que infelizmente nós temos que fazer de nos validarmos na sociedade é sempre mostrar alguma coisa. Ou seja, eu chegar aqui só eu, o Fernando, e não provar nada, não chegar aqui, tipo, não tenho um grande cargo, não tenho nenhuma formação, eu chego aqui e sou julgado por alguma coisa, logo pelo meu tom de pele. Ou seja, alguém vai combinar de alguma coisa e o Fernando vai ser uma opção muito lá para trás, não vai ser a primeira opção. Então, infelizmente, a forma de nós marcarmos a nossa posição é sob algum valor, que é, eu sou um bom cozinheiro, eu tenho um bom bolacha. Ou seja, as pessoas, já é o Fernando Semedo, mas é o Fernando Semedo que faz isto e faz aquilo. Infelizmente isso acontece, tenho muita pena que as coisas sejam assim, mas a minha forma sempre de entrar em certos meios sociais sempre foi pela a minha posição. Ou seja, eu chegar e estou no meio de mais 50 cozinheiros e eu vou marcar a minha posição no meio daqueles todos. Ou seja, se aquele fizer 10 kg de batata e descascar em 1 hora, eu vou descascar aquele 10 kg de batata em meia hora. Custa-me custar. Se eu tiver que estar ali 2, 3 meses sempre a descascar batata, eu vou estar ali 2, 3 meses sempre a descascar batata até conseguir ser o melhor a descascar batata. Se alguém chegar aqui e for assim logo à descarada dizer eu vou fazer isso melhor do que tu, eu disse, então força, faz. Não vou à luta, eu disse, força, faz. E eu sei o que é que eu estou a fazer. Mas essa exigência, essa competição interior nossa é muito bom porque acho que é aquilo que nos faz conseguir chegar cada vez mais longe e conseguirmos cada vez mais atingirmos as nossas metas. Mas para nós, enquanto o nosso tom de pele, nunca devemos esquecer, nós estamos sempre numa corrida com muitos quilos atrás, não é? Há sempre alguém que está ali a puxar-nos para a gente não dar aquele passo. E temos de ter, acima de tudo, eu digo sempre, saber aceitar. Claro que há coisas que vão nos magoar e que vão deixar ali alguma marca. Infelizmente já me aconteceu uma vez, mudei-me para a zona da parede, muito porque um amigo meu queria, manda para a parede, fica só aqui ao pé de mim, que ele gostava muito de mim. E eu mudei-me, até que uma vez fui a uma festa com os amigos dele. E a partir daquele dia ele nunca mais me atendeu o telefone, nunca mais me ligou. Eu disse, como é que é possível? Eu ligava, mandava mensagem, ele nunca mais me ligou. E porquê? A postura dos amigos deles comigo foi tipo muito hostil. Nós estávamos ali a falar, mas foi tudo muito frio. Do género, tu não me pertences aqui. A forma dele de resolver as coisas foi cortar relações. Sem nunca termos discutido, sem nunca ter havido nada. Eu digo, ponto, as atitudes ficam para quem as pratica. Claro que é fatela sentir isso, é bué fatela, não é nada fixe. Mas o que eu digo é aceitar, cada um faz aquilo que acha que deve fazer, da melhor maneira que acha que o pode fazer.